Vamos falar um pouco sobre o Omnichannel, Ok. né? Esse é um conceito que já vem há muito tempo, mas talvez pode ser algo novo para as pessoas, né? O nosso público ele é de 25, 45 anos, Uhum. né? Então talvez a pessoa está saindo da faculdade ou já está migrando para uma sessão profissional e esse conceito pode ser um pouco diferente e ele pode não saber que isso pode e deve ser usado para sua empresa. Uhum. De novo, igual eu disse no começo, em proporções diferentes, mas de uma forma didática, assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é estratégia Omnichannel? Pensa na figura de um polvo, né? Com seus 8 tentáculos. O que acontece? Esse produto aqui que nós estamos gravando, isso aqui é a modernização do veículo do rádio, né? Aham. O podcast, eu aprendi isso com meu filho, que na época tinha 15 anos, que veio me apresentar o primeiro. A primeira coisa que eu imaginei de podcast era que teria que ser uma coisa pequena. Depois o meu mais velho disse que trabalhava ouvindo um podcast de 3 horas de duração. Tem até mais. Em inglês, para Olha. poder Aham. testar, inclusive, como é que estava a Pronúncia dele. compreensão dele e tudo mais. Aquilo começou a dar um nó na minha cabeça. Eu falei, gente, Pois é. isso é rádio. Só que é rádio que você escuta em qualquer lugar. A gente está aqui num programa, numa conversa agradável, que pode durar 1h30, 2 horas, talvez até passe disso. Cabe isso na televisão? Não, Não cabe. Mas é conteúdo, né? com certeza. Cabe um conteúdo de 2 horas, por exemplo, na hora que eu estou fazendo exercício numa academia que eu só tenho meia hora para. Não De cabe. forma alguma. Mas você vai fatiar isso aqui. Perfeito. Você vai fatiar, você vai fazer destaques, vai chamar a atenção para alguma outra fala minha, uma gaguejada que eu dei, né? Uma coisa que pode virar um meme e tudo mais. A forma de você pegar um conteúdo e adequá-lo à forma de consumir do ouvinte, navegador, internauta, consumidor, telespectador, seja lá o que é que ele seja, isso é omnichannel, né? Quando a gente começou a fazer transmissão simultânea dos nossos programas da TV na internet, nós éramos completamente míopes, porque a gente entendia que o produto precisava ser entregue de qualquer jeito, em qualquer lugar. Uhum. Então partia do pressuposto que digitalização era pegar a programação da televisão e jogar na internet. E não é isso. Não é. Né? A gente aprendeu a ver conteúdos cada vez mais rápidos, mais dinâmicos, porque as pessoas não têm tempo. Né? Tempo é um insumo mais precioso, as pessoas Exatamente. não têm. E aí os rios vieram nos mostrar que você consegue contar uma história em 5 segundos, 10 segundos. TikTok mostrou isso para nós e tal, papá. Aquele discurso que a gente tinha lá para os nossos filhos, dizia assim, lê um livro. Quantos livros você conseguiu ler esse mês? Hoje a gente tem que usar isso para convencer uma pessoa mais jovem a assistir um filme. Aham. Imagina que você vai entrar num cinema ou você vai ligar uma televisão e você vai ficar 2 horas Parado. atento à tela. Essa geração não sabe o que é isso. Agora imagina, se eles não conseguem assistir a um filme numa cadência, numa sequência lógica que a indústria do cinema criou, como é que você vai obrigar uma pessoa dessa a ler um livro ou assistir uma novela que chega a ter 200 capítulos? É impensável, Sim. sabe? Então, já existem versões disso para quem consome de outra forma, de outros meios. Então, isso eu estou falando de consumo voltado para a ponta do Aham. negócio, que é quem assiste, ouve, lê e tudo mais. Mas agora falando do anunciante. Você é uma indústria de cosméticos, por exemplo. Pô, em 2025 o brasileiro está na Record. O Brasileirão está na Record. Nós temos 38 rodadas do Campeonato Brasileiro com seu time do coração e Muito tudo bom. mais. E você usa um determinado marca de desodorante, né? Esse ano teve o Paulistão também, né? O Paulistão já está conosco há alguns Alguns anos. anos. Nós renovamos por mais 5 anos com o Paulistão e 3 anos o contrato com o Brasileirão. A marca de desodorante vai estar exposta naquelas placas laterais que No podem campo. ser Aham. verdadeiras, físicas ou virtuais. Sim.
e vai fazer você lembrar do desodorante quando você estiver assistindo futebol. A chamada vai ter aquilo. Vai ter um corte daquilo no seu celular que vai dizer que o futebol é tal dia e o oferecimento é do desodorante. Vai ter um desodorante estampado bem grande numa página virtual de jornal, né? Vamos dizer assim, o nome vai estar falado. Então, aquilo vai chegar até você de diferentes modos. Por quê? Porque a televisão está no seu quarto ou na sala da sua casa. Aí você sai e você coloca um fonezinho no ouvido para fazer uma caminhada de manhã. Aí você entra no carro e você liga o rádio. E você chega no seu trabalho e você abre seu laptop. Eu preciso impactar você onde quer que você esteja. Então, esse multicanal é formas diferentes de embalar um produto para que ele chegue a quem você quer que consuma. Porque desodorante não é só para quem assiste televisão. Com certeza. Entendeu? Então, eu acho que isso talvez seja a forma mais simplória de falar. Quando a gente parte para colocar no nosso portfólio o Media Out of Home, que são as placas de anúncios, as telas, Buzzdoor. Buzzdoor. Agora tem alternativas que foram apresentadas por uma empresa para nós recentemente de anúncios em carros de aplicativo. Que legal. No encosto do banco, que você senta atrás e está na sua cara ali, lambendo você. Né? Antigamente, para nós, era só outdoor, né? Aquelas placas imensas na avenida. Agora está isso tudo. Então, se o cliente quer investir nisso, por que não investir conosco? Porque eu entrego tudo pronto. Né? Pois é. Eu faço a embalagem completa. O que é que você quer? Você quer um helicóptero passeando com uma faixa puxando seu nome? Eu te dou. Porque o que nós estamos propondo, e os grandes grupos de comunicação estão indo nessa direção, é facilitar a vida. Tempo é o insumo mais precioso. Então você vai receber aqui 5 ou 6 representantes comerciais para te oferecer televisão, rádio, Buzzdoor e tal. Por que eu não embalo tudo isso e te entrego de uma maneira prática para a gente fazer uma linguagem uniforme, mesma paleta de cores, mesmo garoto propaganda e tal, mas embalado de modo diferente? Eu facilito a sua vida, certo? E você pode abrir mão de uma ou outra coisa ou pedir coisas que não estão no meu cardápio. E eu tenho a obrigação de te servir. Perfeito. Porque passou o tempo de você consumir só o que está na prateleira. Você pode pedir o que não está na prateleira. Você pode chegar num restaurante e dizer assim, eu quero uma coisa que não tem no seu cardápio. E eu tenho a obrigação de te atender. Porque eu me propus a fazer isso. Né? Se eu me propus a fazer, eu tenho que fazer com excelência. E se posiciona dessa forma no mercado. E se posiciona dessa forma no mercado. Nós trouxemos recentemente para o nosso grupo um profissional que tinha as características que a gente buscava para fazer a liderança desse movimento, que é o Júlio Paiva. Eu e o Júlio já temos uma afinidade há tempos, né? Porque o mercado se relaciona muito bem aqui em Uberlândia. Eu trouxe da Bahia um conceito de confraria, né, em que a gente reunia o mercado de tempos em tempos para falar de coisas que eram afeitas a todos. E eu consegui lançar isso aqui e trouxe a adesão na época do Paulo Eduardo, que era da integração, que virou um grande amigo meu. O Orley cuidava da Band, o César Honório cuidava do Correio. E a gente fez isso começando com os núcleos de jornalismo. Isso expandiu para a área de negócios e funcionou muito bem. Então, eu já me relaciono com o Júlio Paiva há muitos anos, mas sempre de uma maneira muito correta, muito ética, sem revelar conteúdos estratégicos das emissoras em que trabalhávamos. Mas essa aproximação nossa fez com que a gente enxergasse pontos convergentes do modo de trabalhar. Então, ele viu na nossa empresa um ambiente saudável que ele gostaria de ter. E eu vi nele o profissional que casava com a nossa vontade de convergência de mídia, né, e de trabalho de multiplataforma. Então, ele é um cara que estudou muito isso, ele fez questão de ir para grandes centros para poder se aprimorar em Media Out of Home. Então, casou muito bem o que a gente queria com a disponibilidade dele em querer trabalhar conosco. Então, ele é uma grande liderança disso, mas ele já chegou com esses movimentos já em andamento.
a exemplo da TV 2.5 com o Zydia, que é o que antecede, o que precede a grande revolução que vem aí, que é a TV 3.0. Então, alinhar tudo isso, sabendo que a gente vai satisfazer as duas pontas, o consumidor e o anunciante. Fala, disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!